galera do Xcast, bem-vindo a mais um podcast onde eu convido especialistas de diversas áreas para falarem as suas histórias, mas as histórias reais do campo de batalha. Eu sou a Ana e hoje estou aqui com nossos convidados, a Rafa Baldiceira. Ela é facilitadora de constelação familiar, autora do livro DNA da Riqueza e criadora do método 3Ps do Transformação Emocional. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, é um prazer estar aqui, é uma honra fazer parte nesse triângulo aqui de muita consciência e trocas que vamos fazer hoje. Ai, que legal. Estou aqui com o Edipo Vaccaro, ele é mentor de líderes e criador do método Ciclo da Liderança. Seja bem-vindo, Edipo. Muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer e que a gente possa compartilhar histórias e momentos aí nós três hoje aqui. Ai, vai ser um bate-papo muito legal e produtivo e construtivo para nossa audiência. Então vamos lá. Rafa, conta um pouco mais sobre você. Qual foi o motivo que você criou esse método 3Ps? Que eu fiquei curiosa. O início da nossa jornada sempre começa com nós mesmas, né? A minha primeira formação foi comunicação social e onde eu buscava lá uma destrava exatamente da minha fala. Então eu não era aquela na sala de aula que levantava a mão, eu era aquela que me escondia, eu era aquela que tinha medo de falar, que parecia que tinha uma batata na boca e não saía. Então eu busquei no meu curso lá em 1800 Guaraná com rolha, aquilo que eu buscava na minha própria identidade e não sabia por que daqueles vazios. Então faz parte da nossa jornada do crescimento todo, uma jornada profissional, onde eu trabalhei pouco tempo na área de comunicação, que eu vi que realmente não era ali que eu ia buscar a minha fuga, as minhas respostas. E depois eu trabalhei 15 anos em banco. E a minha virada de chave foi após a maternidade. Então, após o meu último filho, eu comecei a perceber que eu passava pouco tempo com os meus filhos. Eu queria qualidade de vida. Eu queria que eles tivessem memórias daquilo que a gente iria construir na infância deles. Então, eu comecei a ver que algumas coisas já não faziam mais sentido. Então, a minha virada de chave para o método 3Ps foi a partir da minha própria jornada. Conheci a constelação familiar, que aí ali eu vi o porquê da minha lealdade de estar trabalhando na área bancária, porque meu pai se aposentou como bancário. Então, qual o amor que eu estava buscando dentro de mim para eu seguir com as minhas próprias pernas de um jeito diferente? Então, o método 3Ps, o que ele é? É uma união de várias ferramentas que envolve constelação familiar para a gente se reconectar com a nossa história, fazer aquela faxina lá atrás daquilo que a gente não reconhece dentro de nós. E muitas vezes é essa viradinha que falta para fazer diferente, para ter a força de tomar decisões. Então, o método 3Ps, eu validei ele há mais de 3 anos. Já foram centenas de mulheres transformadas e homens também, na busca da sua própria identidade. Na busca de fortalecer nas decisões de liderança, sim, de empreendedorismo, sim, e mais ainda daquilo que está dentro aqui, que faz com que tome decisões a partir do seu lugar, não mais através da expectativa dos outros. Que legal. E essa questão de liderança, o Edipo é o cara. Conta pra nós ali, Edipo. Então, eu atuo com mentoria, né, principalmente para empresários e gestores, que esse é meu público. Eu tenho um projeto que é a Mentoria Líder, que o meu foco é de mentoria direcionar individualmente os líderes nas empresas ou no processo individual. E para mim, eu gosto de falar que a minha virada de chave foi em 2014. Por quê? Eu coordenava uma equipe, eu sempre tive equipe, eu assumi cargos de gerência muito jovem, com 21 anos. E eu chegava no movimento de não implementação dos projetos, as coisas não aconteciam. E eu fui para um movimento, uma imersão de autoconhecimento, em 2014. E foi aí que virou a minha chave. Eu voltei para a minha essência, eu voltei a fazer coisas que eu gostava. E eu percebi que aí estava pegado o grande diferencial das pessoas, que é comportamento humano. Eu vejo que nas empresas a gente fica muito estratégia, processo, burocrático, tomar decisão, mas o que realmente importa é o nosso comportamento perante situações e também a nossa gestão de pessoas. Então, quando a gente fala de liderança, sim, é influenciar as pessoas, mas é influenciar por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente acredita, principalmente. E eu vejo que falta isso, porque quando a gente vai para o mundo corporativo, a gente é colocado numa caixa, né? Tu tem que ter aquela formalidade, aquele padrão. Imagina a Rafa aí na área bancária, né?
certinho, formal, tradicional, e às vezes tu não se encaixa com aquele ambiente. Então, a verdadeira liderança é aquela que você consegue ser você e consegue direcionar os resultados e levar as pessoas contigo. A gente diz a liderança por exemplo? Por exemplo, Por exemplo. Legal. Para mim, o grande ponto da liderança é ser exemplo. Então, por exemplo, se um diretor de uma empresa ele quer uma equipe organizada, eu preciso ser organizado. Eu preciso transmitir isso. E a gente transmite isso por atitudes e não por discurso. Então, esse é o grande ponto. A gente tem que trabalhar a nossa atitude e o nosso comportamento e menos discursos, que é aí que a gente vai gerar influência para as pessoas, para as equipes, para o trabalho também. Que massa. E agora, até essa questão da pandemia, essa questão do emocional. Como é que tu vê isso? Como é que vocês veem isso, tipo, nos treinamentos, né, que vocês dão, Rafa, né, questão da mulherada? Como é que você identifica? É bem bacana essa pergunta, porque a pandemia ela nos trouxe de volta para um caminho de casa. Ano passado eu fiz vários treinamentos em empresas exatamente nessa jornada sistêmica de mudança de mentalidade. Porque se trouxe muito para a superfície medos que estavam guardados lá atrás de pertencimento, de sobrevivência. São emoções primitivas que estavam guardadas e por isso que também surgiram tantos medos inconscientes durante a pandemia. E esses treinamentos que eu realizei junto nas empresas foi tão bacana porque trouxe eles mais para perto, um sentido de pertencimento muito maior. Então, quando, dentro de uma equipe, eles conseguem experienciar o que muda neles se altera a ordem de hierarquia, se eles não sabem qual que é o seu lugar, a importância do seu lugar dentro de uma empresa. Então, foi bem bacana no Covid trazer para a consciência, tanto na liderança de equipes, na liderança de cada um dentro, enquanto gestor, o que muda é a própria conexão. É por isso que hoje em dia espiritualidade e empreendedorismo estão andando cada vez mais juntos, que é o retorno de volta para casa. A conexão ela se faz muito mais importante hoje do que há muito tempo atrás que se falava muito nas caixas que a gente precisava seguir um padrão e é exatamente o contrário. Há 2 anos eu fiz uma especialização na Hellinger Schule de constelação de negócios e eu estava com o Thomas Witting, que ele é especialista nessa área de inovação de empresas. Então foi fantástico porque ele trouxe exatamente os treinamentos que eles estão dando nas grandes incorporações do mundo, que é a espiritualidade. Mas não é aquela espiritualidade que as pessoas me perguntam, tem a ver com Umbanda? Tem a ver com misticismo? Não, gente, é o nosso retorno de volta com a nossa conexão. E aí você traz exatamente o que você trouxe, que é a identidade de cada um. Sim. Que é a sintonia do grupo, que é a sintonia da equipe. Que a gente desaprendeu a fazer isso. Exatamente pelo medo de seguir a tua opinião, de seguir o teu impulso de realizar. Então, sim, o Covid foi um retorno de volta para casa a respeito dessa identidade. Que massa. Eu vejo esse movimento nas empresas, né? Pós-Covid também, esse movimento do emocional. Então, uma das temáticas que eu mais tenho procura de treinamento para a liderança e para as equipes é a inteligência emocional. E realmente, emocionalmente, as pessoas não estão bem ainda, né? Então, tem todo o movimento ali do luto, do medo, né? Das incertezas que vai acontecer. Ansiedade. Quem foi pro home office, tem muitas pessoas que sentiram, né? Então, eu vejo que tá indo para um caminho das pessoas serem protagonistas, tá indo no caminho do propósito, de voltar para casa para a essência, e as empresas estão buscando isso. Então, quando a gente faz um treinamento, a gente gera conexão entre as pessoas. E eu vejo, quando a gente finaliza um treinamento, quais foram os aprendizados? Esse movimento de conexão do grupo, de pertencer. E a gente vai para um caminho de gestão, de liderança nas empresas, que a gente tem que trabalhar pertencimento. Eu preciso pertencer àquele grupo para entregar mais como resultado. Então, eu vejo que mudou-se muitas coisas, mas principalmente a adaptação a novos cenários. Essa mudança. Por exemplo, transformação digital. Né? O quanto as empresas estavam preparadas para esse movimento, para as reuniões, para os softwares, né? para tudo isso. E tinha empresas que não estavam preparadas, que foram para o home office e que as coisas não aconteciam, tiveram que voltar para o presencial. Então, é romper alguns movimentos e perceber, por exemplo, que o online ele funciona também. Que também a gente pode gerar conexão, que isso vai direcionando, com certeza.
Acho que é um caminho bem bacana para a gente trazer assim, essa transformação digital, porque é uma grande tendência na liderança. A gente vai valorizar CEOs, grandes empresários que estão nas redes sociais, por exemplo, mostrando ali seu dia a dia, a sua rotina de trabalho, quem eles são, para conectar pessoas para ter no seu time. Então, eu sou fã da Ana, eu quero trabalhar com ela. É esse movimento, através ali das mídias digitais, por exemplo. Que legal. E até tu comentou essa questão, e a produtividade, que também é um fator que eu acho, para a questão de como líder, tu tem uma equipe, tá home office, ou às vezes semi-presencial, presencial. Como fazer a galera se tornar mais produtiva? É porque, cara, estão trabalhando de casa. Às vezes a gente já viu várias situações e memes, né? A galera de pijama, Como isso interfere na produtividade? Eu percebo que quem é um pouco mais técnico de perfil comportamental conseguiu se adaptar muito bem. Conseguiu criar sua rotina. Quem é mais comunicativo, por exemplo, e gosta de relacionamento, que viajava bastante, sentiu bastante essa questão de produtividade. Eu vejo que eu, como líder, com equipes, para aumentar a produtividade, vai depender muito do meu acompanhamento. Então tem que estar alinhado muito bem objetivos, as prioridades que a gente precisa, as entregas da semana, da quinzena, do mês, como está organizado isso, mas eu tenho que ter acompanhamento. Eu não posso fazer microgerenciamento, que é o quê? Delegar uma atividade e ficar cobrando o tempo todo para ver se a pessoa fez. Eu preciso deixar, assim, dar autonomia para a pessoa, mas eu preciso acompanhar a evolução dela. Então, por isso que uma das principais competências de um líder é fazer o feedback, né? Acompanhar esse desenvolvimento também das pessoas no movimento online, que isso também tem que acontecer. E aí a gente consegue acompanhar a evolução e as entregas na produtividade. Então, se eu pudesse trazer aqui uma dica para você que está ouvindo aqui e assistindo, é o quê? Faça um feedback. Porque é aí que a gente aumenta a performance da equipe e a tua performance como líder de resultado. Então, o feedback é a principal ferramenta para a evolução, para desenvolvimento, principalmente no online, com equipes remotas, por exemplo. Que legal. Rafa, e você com os teus cursos? Porque assim, como a gente falou, no presencial tu tá ali acompanhando, mas no online, como é que tu vê isso? Porque assim, a galera tem que ter resultado, né? E já estão tendo também. Mas assim, como que é? O que tu faz de diferente para ter esse acompanhamento do resultado dos teus clientes, né? A gente tem uma comunidade das mulheres que estão realizando os treinamentos, que eu chamo a comunidade secreta do acelerador de resultados, que é onde tudo aquilo que é aprendido, inclusive eu falo muito de produtividade de tempo no curso, essa mentoria 3Ps, ela é específica para mulheres, mas em individual eu faço para homens também. Por quê? Ela vai trabalhar com o ciclo feminino em grupo, né? Então, assim, elas vão compreender como lidar melhor com as emoções e vão parar de se achar louca da goiaba por conta das oscilações. Nós somos inconstantes, sim. E a partir do momento que tanto a mulher que menstrua como a que não menstrua, elas começam a reconhecer o seu ciclo, então ela começa a ver que ela não é a louca. E para de buscar na medicina no sentido de bengala e utilizar de muitos medicamentos, porque hoje, infelizmente, nós somos ganhadores mundiais de consumo de medicamentos. Eu indico sim, quando há necessidade, mas para coisas supérfluas, né? Não há necessidade de você anestesiar os teus sentimentos. Muito pelo contrário, resolver e reconhecer qual que é a origem, que aí vai te fazer evoluir dentro do teu lugar e ter melhores resultados. Então, dentro do Método 3Ps, a gente tem um acelerador de resultados, que são os encontros mensais, onde a gente faz atendimento, faz trocas, e é onde é uma grande família. Muitas mulheres vão com o mesmo objetivo de desenvolver e tirar do papel tanto um relacionamento abusivo, quanto aumentar de cargo dentro da empresa. Então, cada uma vai com o seu objetivo de crescimento, e como eu foco nos resultados, é ali que eles vêm acelerar, é nessa grande família. Então, sim, tem essa conexão, tem as trocas, e onde elas se sentem apoiadas e amparadas. Então, tem todo um apoio. Tem todo o apoio, então isso que é o bacana, sabe? O que faz a virada de chave na liderança pessoal para qualquer realização de metas? Essa mentalidade de mudar quem você era é a principal. Não tem como você alcançar novos resultados sem ter
essa morte, digamos assim, esse encerramento de ciclo de quem você era. Para ter a tua eu do futuro, precisa sim entrar em contato com essa desordem, que é dentro exatamente daquilo que está te causando desconforto, que tem a tua virada de, ok, tem algo ali que não serve mais. Então, estreitar essa leitura, afinar, refinar essa conversa interna é o principal para ter a dita coragem que tanta gente fala. Como é que tu vê isso, Ed? É legal tu trazer isso, porque eu vejo que a gente assume alguns padrões antigos. Então eu vou conversar com um líder. Ai, tipo, sou desorganizado. E às vezes a pessoa não é desorganizada. Ela é super organizada, super metódica. Ai, tipo, eu sou muito impulsivo, né? Que tem essas emoções. Mas como canalizar de uma forma positiva? Mas eu quero trazer assim, que às vezes a gente compra umas verdades lá de criança, por exemplo, que não são nossas. E a gente carrega isso. Então, por exemplo, eu carrego uma verdade que eu tento sempre romper ela. Bah, você é muito burro em matemática. Né? Eu sempre fui aquele aluno assim que chegava, né? Chegava no 7 e aquele aluno mediano em matemática. Mas eu era bom em tantas coisas. E eu sou num movimento que eu acredito muito nos pontos fortes. Que assim, a gente tem que apostar nos pontos fortes e que a gente precisa administrar as melhorias. Eu vejo que essa é a grande sacada. Porque a partir dos momentos que eu comecei a apostar naquilo que eu tinha de melhor, nos meus pontos fortes, eu consegui perceber o resultado. Eu percebo assim uma grande diferença do Édipo de 5 anos, porque eu vejo que a gente vive ciclos, são fases, a gente vai mudando, vai se adaptando. E quem me conheceu há 5 anos atrás já não me conhece mais. Eu gosto de trazer isso, porque a gente é uma evolução constante. Então, quem te conheceu como criança fala assim, nossa, o que aconteceu com o Édipo? Como ele mudou tanto, né? E eu preciso trazer esse movimento que eu acredito muito nos pontos fortes das pessoas. A gente fica muito naquele momento, eu tenho que ser melhor nisso, eu tenho que ser mais organizado, eu preciso melhorar minha comunicação. A gente fica muito martelando nesses tá, mas o que tu tem de bom? O que tu faz? A gente não consegue achar qualidade, né? Quais são tuas qualidades? Eu pergunto isso, né? Os meus pontos fortes, as minhas qualidades para os líderes. Eu não sei. Será que eu estou no caminho certo? E aí a gente vai para um movimento assim de, eu não acredito no que eu faço, eu me sinto incapaz em alguns momentos, inseguro. Tá, mas o que você quer transmitir? E as mulheres, eu vejo que elas estão num movimento muito mais de buscar autoconhecimento, desenvolvimento. Elas estão mais abertas para esses movimentos e eu acredito sim que o online ele consegue conectar. Eu tenho a mentoria Gestão do Agora, que é uma mentoria com a Micarla Freitas, e a gente se conheceu através do Instagram. A gente se conheceu pelo Instagram, a gente criou o projeto... Eu conheço ela. Sério? Sim. Que legal. Então, eu e a Micarla, a gente tem uma mentoria, por exemplo, que a gente se conectou no Covid, através do Instagram, a gente começou pelo WhatsApp e criou um projeto juntos. E eu até conheci ela faz uns 2 meses agora, que eu conheci ela pessoalmente, eu não conhecia ela pessoalmente, a gente fez todo o projeto. A gente tem mais de 100 mentorados nesse projeto totalmente online. Né? A gente tem os grupos para conectar as comunidades ali e a gente gera essa conexão através do online. Então eu vejo que o online também ele veio para mudar isso e eu também vejo que as mulheres estão mais abertas para o desenvolvimento. Sabe que deixa eu trazer só um parênteses bem interessante a respeito da permissão dos homens entrar na área do conhecimento. Cara, a gente fez uma constelação a respeito disso, como que a gente chama campo morfogenético para verificar quais são as ressonâncias, as permissões de assuntos que se aproximam ou se afastam. E na área do conhecimento, do autoconhecimento, os homens eles não se sentem na permissão, eles ainda têm um julgamento muito forte para estarem tão próximos, né? Sabe aquele crescimento que eles nasceram e cresceram ouvindo, homem não precisa chorar, homem sabe, aquelas crenças Sim. de que eles têm que ser o exemplo, de que são fortes. Pera lá, mas eles também são vulneráveis, eles também têm as próprias crenças, homens também sofrem. São humanos. São humanos e tem tantas inseguranças, então assim, as mulheres querem o romantismo do homem, as mulheres querem que eles sejam de uma forma diferente, mas... onde que está o lugar dele no meio disso tudo, sabe? Então, assim, tem tantas ressonâncias e dissonâncias no campo e muitos homens não se sentem na permissão de acessar. E quando eles falam, por favor, não conte pra ninguém, sabe? Sim, Então, é incrível quando eu recebo eles em consultório. Eu tenho amigos do meu marido
que eles fazem constelação com outras pessoas de medo que fiquem sabendo que algum deles fale, que comente, que estão fazendo hipnose, que estão fazendo regressão, que estão fazendo constelação em busca dos seus problemas, sabe? E, poxa, quem não tem? Não existe. Às vezes eu tenho a mentoria que é individual. Tem clientes assim, não posta nada, não fala que eu tô aqui, né? Porque é algo meio que secreto, sigiloso. Assim, né? Sigiloso, bem tranquilo, porque faz parte, né? E eu tento sempre trabalhar comportamento e gestão, né? Quando a gente vai para um nível de executivos, de empresários, porque a gente precisa entregar resultado também. Mas eu vejo que esse movimento, por exemplo, da terapia, da constelação, todos os movimentos que tem de comportamento, eles são muito importantes. E eu vejo que a vulnerabilidade é a coragem de ser imperfeito, né? Sim. Que é o que a gente consegue conectar na liderança. Porque quando um líder, por exemplo, ele fala assim, tô triste, ou consegue demonstrar um sentimento ali, que ele talvez não tá feliz ou tá insatisfeito com alguma coisa, ele também consegue conectar. Eu tenho um projeto que eu tô atuando, que uma das gestoras no treinamento, ela começou a chorar e contar que ela não estava dando conta, né? Que uma das cobradoras estava tendo um comportamento que ela não estava conseguindo lidar com aquilo. Ela foi super vulnerável durante aquele treinamento no grupo e as pessoas viram nela o poder da liderança, né? Porque ela se demonstrou vulnerável ali. Então a gente fala, tem que ser vulnerável como líder para conectar. Mas é tão difícil isso, né? Ser vulnerável, demonstrar nossas fraquezas. A gente cria essas armaduras, né? Essas barreiras, que a gente é forte, que a gente pode, que a gente consegue, e que nem sempre é isso, que a gente às vezes não tá bem, que tá de mau humor, que aconteceu algum problema em casa, né? Os filhos, né? Tudo isso influencia. E eu gosto de trazer que eu, como líder, a gente é um todo, né? Tem a espiritualidade, tem a nossa saúde, tem a parte financeira, os nossos relacionamentos, a família. A gente é um todo, que a liderança não é um processo, uma gestão ali. É quem você é nesse todo, né? Porque eu vou comprar a Rafa pelo todo, né? Eu vou comprar o pacote da Rafa nesse sentido. Então, eu vejo que a gente precisa romper algumas coisas. Porque se via antigamente que o líder estava num pedestal e a equipe tinha que servir o líder. E agora é o contrário. O líder tem que servir a equipe. Então, quando a gente se coloca em servir outras pessoas, pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente acredita, a gente é mais feliz. E financeiramente a gente tem retorno também, que é importante falar aqui. Anda juntos, né? Sabe caminho. que sobre a vulnerabilidade é tão importante eu falar nisso, que nessa especialização que eu fiz de constelação com o Thomas em São Paulo, o que ele mostrava nas empresas como o Google e outros países, né? O Innoid. Innoid é o nosso movimento de inovação. E sim, a vulnerabilidade, que é o nosso afeto, o nosso sentimento, a nossa polaridade de mãe, precisa estar tão presente porque não fecha. A soma, a matemática não fecha se não existir. Essa semana mesmo, numa constelação de empresa, estava num processo de sucessão, onde os pais e parentes estavam saindo e estavam entrando só as sócias, as filhas. E quando não há a ordem definitiva no sentido de deixar e honrar quem veio antes em paz, honrando tudo que eles receberam, como que os funcionários vão entrar junto? Como que os funcionários vão se englobar, se sentir pertencente e mais, conseguir ver com respeito quem está chegando? Só quando quem veio antes se sente em paz com aquilo que vai entregar, como você entregar um filho que já está pronto, já está maduro para pessoas que estão aprendendo. Então foi tão lindo porque na constelação, quem estava presente ali não eram as sócias, eram 2 homens. Elas estavam agressivas na administração. Elas estavam querendo empurrar na força uma nova ordem, novas normas, uma nova postura, e não estava casando. E elas diziam, Rafa, os funcionários não estão querendo trabalhar junto, eu não vejo comprometimento. E eu disse, claro, vocês estão sendo somente o pai da empresa. Quem é a mãe? No sentido de demonstrar vulnerabilidade. Vocês precisam demonstrar com clareza de que a empresa vai ferrar sim, se eles não andarem juntos. Então eles precisam, com a força do pertencimento, através da clareza, de vocês demonstrarem os dados, demonstrarem as novas normas,
e o comprometimento, como que é importante cada um estar no seu lugar e fazer a sua parte para se tornar, como que se diz, tudo num sistema híbrido, digamos assim, né? Eu sempre digo, é como se fosse um barco, né? É um barco. Que se tiver um furo, pode afundar todo o barco. E se um deixar de remar, fica mais pesado pro outro. E é isso. E eu vejo que, falando de emoções, o amor, ele gera cooperação, o trabalho em equipe. Claro. E a gente precisa desse movimento também. Eu vejo que nas empresas é um foco tão grande em resultado. E eu gosto de trazer esse olhar que, sim, é resultado, é processo, mas tem as pessoas. Então, um grande movimento que eu vejo nas empresas, quando eu chego para fazer alguma proposta, esses movimentos, eu percebo que a nossa equipe não está comprometida. Ou não está engajada, tem muita rotatividade. E o grande ponto é o líder. Tem um estudo de Harvard que é legal trazer aqui, que 70% do resultado de uma equipe depende da qualidade desse líder. Então, se a gente quer mais produtividade, engajamento, diminuir retrabalho, vai depender da sua liderança, de quem você é como líder e como você conduz as situações. Porque a equipe quer apoio. Se a gente for ver todos os estudos que tem de liderança, o que as equipes querem? Querem diálogo, uma pessoa que saiba ouvir, uma pessoa que defenda a equipe em alguns momentos, ou que tome a decisão. Tem muito líder que fica enrolando a tomar decisão, e a equipe, o fulano não toma decisão, eu quero que ele tome a decisão. Então tem vários fatores, mas esse movimento de parar, sentar, ouvir as pessoas, ele muda tudo na liderança. Muda tudo. Que legal. As pessoas se sentem acolhidas, né? Não somente um número. Elas veem que é fundamental o que elas estão fazendo e o quanto afeta todo o resultado da empresa. E é como uma família, né? Se todos não estão engajados para o sustento da família, o homem e a mulher, independente de quanto cada um injeta, tanto de dinheiro quanto de serviço, enfim, né? Cada um com seus atributos, é como uma empresa, é a mesma coisa. Então, toda família é como uma empresa. Se cada um não está definido nos seus papéis, não vai ter sucesso. É por isso que a durabilidade de empresas e a constância das famílias estão tão desestruturadas. Esse é um assunto de saúde nacional. E é legal trazer isso, né? Porque às vezes eu atendo 3 sócios. Cada um tem um perfil, tem um comportamento. Então, como direcionar esse movimento de definir papéis? Tanto na família, mas eu vejo que nas empresas às vezes não está claro esses papéis. Então, não está claro para os sócios, para os diretores, para os donos do negócio. E aí vem para baixo, porque não está claro para a equipe também, para os gestores, para as coordenações. E um termo que eu uso a gente precisa lavar a escada de cima para baixo. Então a gente começa sempre pela direção. A mudança começa pela direção. No movimento de inovação eu vejo muito, a gente precisa inovar. Então a gente coloca uns puffs coloridos, a gente deixa todo mundo no mesmo espaço, e isso não é inovação. A inovação está na mentalidade das lideranças, que vão transmitir esse movimento diferente. Então não é mudando ali, colocando puff colorido e abrindo as salas que a gente vai ter inovação. E aqui até tem um ponto, porque aqui na nossa região, Chapecó, né, é questão de bastante empresas familiares. Então, como é que tu vê isso? Vocês acham que é mais difícil? Porque daqui a pouco tem o conflito de casa que trazem para a empresa. Como é que fica isso para essa galera? Eu vejo que o grande movimento, a virada de chave para algumas empresas é a gestão profissional. Ok, então quem tem competência para assumir aquele cargo? E eu vejo muito esse movimento de sucessão familiar acontecendo. E aí então tu vai trabalhar naquela empresa, mentorar, e aí o filho quer ser médico, e aí ele não vai ser médico, vai fazer faculdade de administração para assumir os negócios da família, mas ele não quer aquilo. E eu vejo muito esses movimentos, eu quero ser psicólogo e aí não se encaixa com a empresa. Então eu vejo que é um movimento que a gente tem que trazer uma gestão profissional em vários movimentos, mas realmente esse movimento da sucessão, eu vejo que os pais normalmente no processo não querem delegar, né, para os filhos, e também tem aquele movimento que os filhos querem chegar e querem trazer inovação. Então eu vejo o grande movimento das empresas familiares, que é um movimento muito tradicional, não somente na região, mas no Brasil, é como trazer a essência da família, dos pais,
e os filhos continuarem com a essência, trazendo as inovações. Eu vejo que esse é o grande desafio. E a gente tem que trabalhar bastante, porque é romper algumas barreiras, né? E a inovação, ela está chegando. Eu vejo alguns movimentos no agro, por exemplo, no agronegócio, como uma grande pegada, principalmente na região. Mas eu vejo que a gente precisa desenvolver bastante coisa para a inovação. A gente tem alguns mitos, assim, por exemplo, time que está ganhando não se mexe. Eita crença, né? Essa é antiga. Por exemplo, né? Santo de casa não faz milagre. Então, tu entra para trabalhar numa empresa, aí o gestor fala, já propus isso para eles, mas aí eles não querem fazer, a direção não quer fazer. E aí você veio, você falou e eles agora estão fazendo, sabe? Autoridade, olha. Então, santo de casa não faz milagre. A gente precisa questionar muito isso. A gente tem muitas pessoas competentes e boas em todos os mercados, em todas as áreas. Até o online, né? Ele me traz essa... Não existe barreira geográfica para as coisas acontecerem. A gente tem que parar com esses movimentos, porque a gente tem que ir para São Paulo para fazer um curso, ou para Florianópolis, para as capitais de uma forma, ou no exterior para ter competência. Não, a gente pode fazer formações online, né? E como a gente tava comentando, cara, tem tanto profissional bom e foda aqui em Chapecó, né? Vocês são um caso disso, né? Tô acompanhando o trabalho de vocês. Que, cara, como tu falou, não precisa buscar fora, tem aqui, né? Que pode estar ajudando e eu digo assim, ó, e já conhece a cultura da região. Porque também tem muito essa questão da cultura, né? Que também influencia na questão de liderança, na questão da gestão das empresas, né? Como é que vocês veem isso, essa questão da cultura regional? É bem interessante falar isso, porque sim, a gente tem sim a crença aqui na nossa região de que santo de casa não faz milagre. Não adianta ignorar isso, porque eu só vi o meu desdobramento aqui depois que eu fiz a minha mudança de carreira, depois que eu fui para fora, depois que eu comecei a aparecer nos outros lugares do Brasil, nos treinamentos que eu dei, aí abri os olhinhos, pera lá, aquela pessoa tá experimentando isso, eu também quero, sabe? Até foi bem engraçado. Os meus primeiros clientes, quando eu nem sabia ainda que eu iria seguir essa carreira de transformação emocional, de carreira, de empresas, em tudo, quem foram meus primeiros clientes foram amigas de São Paulo, de Curitiba, quando elas começaram a ver, Rafa, tu está fazendo constelação familiar, tu está fazendo Theta Healing, coach sistêmico, eu também quero isso, eu também quero conhecer, porque eu estou vendo como tu está se transformando. Então, deixa eu ser tua cobaia, experimenta em mim. E aí que eu vi muitas coisas acontecerem, sabe? E tá tudo certo, porque o que significa? Cada um tem a sua consciência, tem o seu momento. E é muito de entrega. A mudança, ela é emocional. Outro dia, uma amiga minha muito próxima, ela disse, Rafa, eu quero fazer constelação com você, mas tem assuntos que eu não quero entrar. Então, tudo bem. Eu deixo você com outro profissional. Porque quando eu estou atendendo, quem está na tua frente não é a tua amiga. Quem está na tua frente é uma pessoa que vai ser zero julgamento. Então, essa é uma mentalidade que ainda as pessoas estão reformulando e está tudo certo. Cada pessoa tem o seu mentor em específico, cada pessoa tem a pessoa que confia e que pode se entregar. Porque não adianta, não existe transformação nenhuma se a pessoa não se permite, se ela não se abre, se não tem a dita vulnerabilidade. Aí não acontece. É como na questão de empresas familiares que você trouxe, né? É tão importante hoje a gente ver nas empresas familiares a questão da confiança. Que nem o Ético falou quando os filhos entram querendo inovar. Um dos treinamentos que eu fiz há pouco tempo na jornada sistêmica da empresa, ela aconteceu por quê? O pai da empresa, exatamente, o sucessor, quem construiu, faleceu, e a filha assumiu. E ela estava numa outra profissão. Então, primeiro foi a permissão dela abandonar um sonho dela para dar sequência nessa empresa familiar, que mais de 70 funcionários dependiam, mais de 70 famílias dependiam desse sustento. E outra disrupção da mentalidade dela era de demonstrar quem ela era, de assumir a própria identidade para poder ser respeitada, porque as pessoas não queriam a forma dela inovada, a forma dela diferenciada de ser, de aparecer, uma outra forma, que ela vinha lá da capital, então ela tinha uma postura diferente. Eu quero aquela pessoa, eu quero a pessoa de antes, que dava o vale para mim, que dava as regalias para mim, entende? Então, assim, foi tão importante realizar essa nova estrutura, esse treinamento sistêmico, para eles
também deixar em paz no coração quem veio antes, para poder respeitar quem está gerenciando hoje de uma forma diferente. Então, isto cai dentro de hierarquia, de ordem, de pertencimento, que são as leis de constelação familiar, sabe? É tão maravilhoso quando você vê isso transformar a mentalidade das pessoas, que volta à sintonia de prosperidade de uma empresa. Eu já passei por isso também, né? Do luto ali do filho, da filha assumir o negócio. E é uma mudança de chave para a equipe, mas vai depender muito do posicionamento dessa pessoa que está assumindo ali, de compreensão do papel dela e compreensão dessas pessoas que estão no movimento, né, dentro da empresa. Então eu vejo que a gente sempre tem resistência à mudança, né? Sim. Eu acho que é de todo ser humano, né? E acho que a gente muda pela dor em muitos momentos, mas eu vejo que as mudanças que elas vão acontecendo, elas têm que ser um pouco mais lentas no início, porque as pessoas precisam te conhecer. Então eu tenho alguns gestores que eu atendo que eles chegam, então fui promovido aquele cargo de gestor, ou vou assumir uma supervisão em tal empresa. A gente chega dentro das empresas, a gente quer mudar tudo. Chega com aquele gás todo, né? Vamos mudar a estrutura, vamos mudar o processo. E aí que a gente que nem se um perde. recém-formado, né? Sai da faculdade. Quer fazer tudo aí. E o grande ponto-chave é a gente observar, entender como é que é os movimentos, como acontecem as coisas, para aí a gente começar a tomar algumas decisões. A gente quer mudar tudo, mudar o mundo, e não é assim, né? Aos poucos, com pequenas atitudes. Doses homeopáticas. Bem isso. É bem importante essa questão da decisão, porque a mudança é natural do ser humano. Isso é neurológico, né? O nosso cérebro mente, ele vai exatamente te fazer a se sentir seguro. Então, se tem alguma coisa que começa a borbulhar na minha cabeça, eu sou a mais velha da empresa, então quer dizer que empresa nova, gestor novo vai querer economizar na folha salarial e vão começar a dispensar os mais antigos. E começa a borbulhar um monte de mimimi. E isso cria um conflito de equipe. Fofoca. Que pariu, sabe? Fofoca. Não, fofoca. E começa a criar as panelinhas. Eu vejo isso acontecer. E esse foi um dos motivos principais do treinamento que eu dei. Porque esse foi o motivo das criações de panelinha dentro da empresa. E a partir do momento que eles participaram das mudanças e cada um começou a perceber a importância do seu lugar e do que fazia, respeitando quem veio antes, respeitando o DNA antigo da empresa e como eles podem fazer diferente, aí que foi a virada, sabe? Então, o quanto é importante, independente se do online ou do presencial, ter essa mentalidade, porque é a mentalidade empreendedora. E isso a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade. Infelizmente, né? Não, é nos cursos que a gente faz. É bem isso, né? Eu tenho vários clientes assim que são médicos, contadores, engenheiros, totalmente técnicos. O que eles vêm aprender comigo? A trabalhar com pessoas? Como lidar com as pessoas. Exatamente. Eu vejo muito como eu lido com aquele meu cobrador que não entrega no prazo, chega atrasado. Como é que eu faço com essas decisões ou situações? E eu gosto de falar que não é mais rádio peão, é WhatsApp peão hoje em dia. E a fofoca, ela é um grande vilão, né, das equipes. Eu vejo que a grande virada de chave nas equipes é a confiança, como tu trouxe, Rafa. Em qualquer relação, se tem confiança, a gente entrega. Né? No casamento, por exemplo, se tiver uma relação de confiança com os amigos, qualquer relação, ela é com base na confiança. Então, se eu confio no meu líder, eu vou entregar mais. E como, tipo assim, para um líder, né? Vamos pensar na nossa audiência ali, que os líderes de plantão aí. Se tu pudesse dar umas dicas, como gerar essa confiança? Quais são os primeiros passos? Digamos assim, tá vamos imaginar aqui um cenário. Tá na empresa, fofocaiada, mulherada lá, quase se arrancando os cabelos, né? Mas essa questão de como gerar essa confiança, quais os primeiros passos? Eu sempre gosto de falar que a gente tem que ter momentos para a equipe, para as pessoas. Eu vejo que na liderança, as pessoas, os gestores, empresários ficam focados no operacional, no burocrático. Então, pensa só, terminei meu dia. O quanto eu conversei com a minha equipe? Talvez eu não conversei com a minha equipe. No dia todo, eu fiquei só resolvendo problemas, situações, novos projetos, reuniões. Eu não conversei com a minha equipe.
Então eu vejo que o líder tem que ter na agenda tempo para pessoas. Então eu tenho um líder que ele era totalmente focado em resultado. Eu gosto de trazer esse exemplo. Então é um diretor comercial totalmente focado em resultado, em vendas. O que ele está fazendo? Então ele vai para outras unidades da empresa, ele chama para o almoço, né, outra pessoa, alguém da produção, ele chama para almoçar com ele. Ele acompanha as pessoas. Antes ele tinha um movimento de interferir numa negociação. Hoje ele deixa a pessoa conduzir. Talvez ele dá só um feedback ali para desenvolver a pessoa depois da venda. Então eu vejo que para criar conexão a gente tem que ter momentos para a pessoa, para a gente conversar. E aí, Ana, né, você talvez tem filho. Como é que tá teu filho? A gente tem que trazer alguns assuntos pessoais, o time de futebol, algo que aquela série, algo que a gente tem em comum que conecta. Então eu preciso conhecer quem são as pessoas. Porque a gente começa a fazer movimentos de conexão, mas a gente nem sabe que aquela pessoa tem outra formação. E eu preciso descobrir o que a pessoa gosta de fazer, o que motiva ela a trabalhar nessa empresa, como é que está esse movimento. Às vezes a gente tem alguém na equipe que está muito estressado, muito nervoso, que não aceita mudança, que, por exemplo, quero trazer um caso mais prático para vocês, que não concorda com tudo, muito de mau humor, atende mal o cliente. Eu preciso compreender o que está acontecendo fora do trabalho. Eu, como líder, eu preciso compreender que não tem mais essa divisão vida pessoal e vida profissional, que existe vida. E eu preciso compreender o que acontece com aquele ser humano que está comigo, na minha equipe. Então, como é que é a rotina dele, como é que as coisas acontecem. Claro, eu como empresário, como gestor, tenho o limite da empresa, até onde vai esse movimento. Mas eu preciso entender quem é aquela pessoa. Porque se eu compreendo as motivações daquela pessoa, então eu percebo que a Ana gosta muito de viajar. Talvez uma recompensa para a Ana é uma viagem. Ou eu sei que aquela pessoa está construindo algo e ela precisa de uma parte financeira. Talvez a recompensa vai ser em dinheiro. Porque eu, como líder, preciso dar recompensa e reconhecimento. E a arma mais poderosa de um líder é o elogio. Porque a gente fica muito no julgamento, na melhoria, no processo que não está certo, na meta que não é batida. E aí, se a gente fosse inverter esse processo, se a gente fosse elogiar as pessoas... O reconhecimento, né? Quando elas fazem as pequenas entregas. Muda totalmente. Então, as práticas na liderança, às vezes não é um software, não é uma ferramenta grandiosa. Às vezes é parar e elogiar. Queria te elogiar que tal cliente falou muito bem de você, elogiou, continue assim. A gente tem que fazer esses reforços positivos. A gente vem de uma cultura muito negativa do erro. Se a gente for pegar a nossa educação básica, se você não tirasse 7 numa prova, qual era a cor da caneta? Vermelha? Né? Então a gente vem de punições que não tá bom. Pensa lá, não era bom em matemática. Eu vinha das punições. A minha mãe falava assim, larga os desenhos, que eu gostava muito de desenhar, e vai estudar matemática. Desenho não dá futuro. Eu vou revelar um segredo aí. Até hoje eu tenho problema com inglês, gente. Traumas no colégio. Né? Mas é bem esses movimentos. Então, a gente vem do movimento de melhoria, de punição, de julgamento. Então, como a gente inverter e trazer um elogio? E às vezes tem a associação familiar, né? O pai elogiar o filho. É um desafio muitas vezes, né? O pai elogiar um filho que ele está fazendo uma coisa certa dentro da empresa. É bem desafiador. Então eu tento trazer esses movimentos que ele pode sim elogiar o filho, que não vai acontecer nada, sabe? E geralmente o filho que ele mais quer nesses casos é que o pai reconheça o trabalho dele, né? Porque ele já vê o pai como, o cara, né, que construiu, o cara bam. E às vezes ele só espera um elogio do pai, né? Exatamente. Que tá indo na direção certa, né? Como é que tu vê isso? É bem bacana o que você trouxe a respeito de como olhar para a fruta podre, né? Para o ninho onde está acontecendo o furgunço, a bagunça na empresa. E é tão importante quanto o Édipo trouxe a respeito da conexão. A partir da conexão, sim, a gente consegue ver através também de movimentos de constelação, ali está só acima do iceberg, né? Aquele sentimento, aquela reclamação está só no primeiro estágio, mas o que está lá? Qual que é o ganho secundário que ela deseja com isso? Então tem até a constelação estrutural que a gente olha onde dentro da tríade daquela empresa, que é ações, as emoções e a parte prática de conhecimento, onde que se encaixa essa mudança, essa inovação que está causando esse desconforto na pessoa.
ou ela não está mais nos valores, os valores dela mudaram, que não se enquadra mais nessa empresa, ou falta o reconhecimento, ou às vezes falta também qual que é a insegurança que está por trás disso, o que ela está com medo disso, né? Será que é algum funcionário novo? Será que é alguma comunicação que não está sendo alinhada? E muitas vezes, gente, a pessoa não sabe nem olhar para os próprios sentimentos. Se você vai perguntar às vezes para a pessoa, a gente está tão desacostumado, como você disse, a não ler as nossas próprias qualidades, a não reconhecer os nossos sentimentos, que é tão mais fácil olhar para a reclamação, olhar para a bagunça. Ué, mas eu não sei qual que é a origem, eu não sei o que eu quero com isso. Entende? Então, muitas vezes, está numa dor dela que nem ela consegue chegar lá sozinha. É como o Edipo falou, às vezes foi só num olhar e já resolveu. Porque ela só queria buscar o amor, ela só queria buscar a atenção. Então, essa pausa vai conseguir colocar todas as outras peças do tabuleiro em ordem. Faz como Ou se fosse um tira. alinhamento. Ou tirar. Exato. Ou vaza. E assim, eu sempre gosto de falar, né? Tu trouxe o que tem atrás daquela situação. A gente recebe muito assim, quero aumento de salário. E eu, como líder, preciso compreender por que ela quer um aumento de salário. Tem outras coisas, às vezes é reconhecimento, às vezes ela não gosta do que faz. Tem muita gente que está cumprindo tabela nas empresas aí por causa da necessidade financeira, né? Do sustento da família, então não faz o que gosta porque tem que ficar naquela rotina. Então, a pessoa trouxe, eu quero um aumento de salário. Eu preciso identificar um pouco mais além para entender o que está acontecendo. Pesquisas científicas mostraram, o dinheiro não é a solução. Nesse caso, não é. Muitas vezes, não é aquilo que vai trazer a satisfação para elas. Quantas vezes o funcionário ganha um aumento no salário e continua inquieto, e continua insatisfeito? Então, às vezes, ele está buscando nisso uma forma de causar um desconforto e, de repente, dar o outro passo que ele precisa, que é buscar algo diferente na vida dele. Ele está buscando só alguém que mostre o pé porque ele já está com a bunda para sair. Está querendo mudar de caminho. Boa, Rafa, ótimo. Não, às vezes as pessoas estão fazendo ali coisas... Não chegando no horário, não cumprindo as metas, porque elas querem sair também. Quer sair. Tá forçando uma situação que ela não tem coragem de tomar. E às vezes nem ela sabe disso também. E como líder, para identificar essa situação, porque assim, ó, como tu fala, se deixar, vai ser desgastante, concorda? Se tu como líder, tu vê lá o funcionário que tá nessa situação que quer sair e tu não faz nada, tu só vai prejudicar toda a tua equipe, né? A maçã podre que estraga a cesta toda. Como tu consegue identificar isso rápido e agir rápido? Como é que vocês veem? Vamos lá. Eu vejo que o grande erro nas empresas está no processo de contratação das pessoas. Então, não tem pessoas qualificadas no mercado. Se tu falar com um empresário aqui de Chapecó, de uma grande empresa, de uma pequena empresa, se tu falar com um empresário de São Paulo, de uma grande ou pequena empresa, ele vai falar a mesma coisa, que não tem pessoas no mercado, que não tem pessoas qualificadas. Mas eu vejo que a gente tem que trabalhar um pouco mais desde a contratação e direcionamentos. O feedback falta e muito nas empresas. Tem empresas que eu atendo só para implementar a cultura do feedback, porque não acontece. Então, se a gente começa a direcionando, está muito alinhado, objetivos, o que eu espero da pessoa, o que a pessoa espera da empresa. Esse é um grande ponto. Valores, que é o que a Rafa trouxe, tem que estar alinhado os meus valores pessoais com os valores da empresa. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo e no que a empresa vende. Eu preciso acreditar nisso. Então eu vejo que são vários pontos, mas que eu como líder só vou conseguir identificar situações se eu acompanhar a minha equipe. Beleza, eu não trabalho na mesma sala que a minha equipe, mas eu posso conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo. E sim, eu preciso sim identificar a maçã podre que está naquela equipe. E às vezes a gente sabe quem que é a maçã podre. E aí tem alguns empresários que me falam assim, o fulano é o coração da empresa, como é que eu vou demitir ele? Não, fulano está aqui há 10, 15 anos, como é que eu vou demitir essa pessoa? Então, eu gosto de falar que tem um estudo de Harvard também que traz o quê? As 10 primeiras pessoas da tua equipe ou da empresa determinam a cultura. Então, eu só vou mudar a cultura se eu mudar os meus posicionamentos e talvez eu tenha que trocar pessoas para chegar na equipe que eu quero. Então, tem uma empresa que eu atendi, tinha 20 pessoas. E eles queriam para um movimento de alta performance, de entregas, de prazos e tudo mais. Começou a se fazer um movimento de alta performance. 2 pessoas pediram para sair, porque não aguentaram.
Então, o que eu quero para minha empresa, o que eu quero conduzir, e eu preciso estar muito claro que as pessoas talvez não vão acompanhar. Eu vou perder pessoas nesse processo. Então, a mudança de cultura ela é lenta, mas ela precisa acontecer para que a gente tenha mais resultado enquanto gestão também, enquanto empresa. Eu vejo isso como você está peneirando ouro, né? Não vem junto a terra, não vem junto vários outros elementos ali. Sim. E é exatamente esse o movimento de crescimento. Muitas coisas que não fazem mais sentido para a empresa, elas vão embora na peneira. E vai ficar quem sustenta o crescimento. E o crescimento não é para todo mundo. Infelizmente, não é para todo mundo. Tem que ter muita disponibilidade, tem que ter coragem, tem que ter a mentalidade empreendedora para mudar. Sim. É por isso que muita gente diz, poxa, como é que o Édipo consegue acordar e ir para a academia? Como é que o Édipo consegue mudar a vida dele? Porque não consegue mudar aquela pessoa que foi. Que são aquelas crenças de incapacidade, de que não é suficiente, de que não vai dar conta. Gente, crescer dói. Crescer dói. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Perfeito. Por isso que crescimento não é para todo mundo. Então, por exemplo, as pessoas falam assim nas empresas, tipo, tô aqui 5 anos, não tenho oportunidade de crescimento. Não é isso. Fulano chegou aqui, tem menos experiência que eu e assumiu um cargo de coordenação. E eu queria esse cargo. Gente, é sobre comportamento. Sim, os nossos diplomas contam, mas é a nossa atitude e a nossa vontade, todo mundo... Não, as pessoas, o que eu percebo? Muitas pessoas querem crescimento, mas ninguém paga o preço. Quer fazer o que precisa ser feito, né, Rafa? Então, as pessoas querem crescer, mas... eu quero ser você. Talvez alguém chega pra ti e fale isso. Eu quero fazer o que você faz. Tem pessoas que chegam pra mim e falam, eu quero fazer o que você faz. E eu sempre falo, tá disposto a pagar o preço? Porque em alguns momentos, por exemplo, final de semana agora, eu vou viajar sábado para fazer uma palestra no sábado à noite e volto no domingo. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer isso, que querem trabalhar das 8 às 18 e querem crescimento. E eu gosto de falar que a liderança ela não acontece das 8 às 18, ela acontece além disso. Então é o que você faz além da tua jornada profissional. Então eu vejo que as pessoas querem crescer, mas não pagam um preço. É profundo isso, e é real, né? E a gente vê, e uma coisa assim, e essa galera, essa geração que tá vindo, eles querem resultado tudo pra ontem. Querem ser milionários da noite pro dia, mas como tu falou, mas não querem pagar o preço, né? Como é que tu vê essa nova geração, Rafa? Essa nova geração que tá vindo, né? Sabe que é bem triste o que está acontecendo. A gente nunca teve um QI tão baixo na humanidade. Tem um dado científico que mostra que o QI dos filhos, pela primeira vez na história, está abaixo do dos pais. Infelizmente, a tecnologia ela veio para nos apoiar, veio para trazer muitas transformações, mas também para incapacitar. As relações humanas estão se perdendo, a criatividade... Hoje em dia, tu pede para uma criança ir construir um brinquedo, poxa, eles querem tudo pronto. Está causando, sabe o quê? Uma injeção de dopamina, que é o imediatismo muito urgente. Quando se abre o celular e se deseja ali buscar um alívio, buscar uma satisfação, buscar uma resposta. Será que curtiu? Será que quantas pessoas estão agora? Sabe, é triste isso, porque você vê o índice de suicídio aumentando a cada vez mais no mundo inteiro e no Brasil por conta desse imediatismo. As pessoas estão perdendo a disponibilidade de crescimento a longo prazo. Então, por isso que é tão impressionante, não, por isso que é tão imprescindível hoje mudar hábitos e mudar a mentalidade, porque as pessoas não sabem disso. Elas não sabem porque estão com a ansiedade elevada, porque estão com contratura muscular, dor no corpo inteiro, dor nas pernas, como a cada dia eu vejo mulheres, Rafa, eu não sinto mais minha lombar, eu não sinto mais isso, mas porque trabalhou as emoções. Aquela ansiedade do medo do futuro, do medo de fazer, ele está de encontro ao imediatismo. Então, reaprender a como ter resultados a longo prazo é mudar hábitos e mudar a mentalidade. Eu vejo que vai ter que ter bastante desenvolvimento nesse caso, porque imediato e relações humanas. Eu vejo que é os dois grandes pontos que as empresas têm que estar ligadas nesse público. Então, imagina, eu tenho 40 anos, por exemplo, e eu tenho na equipe alguém que tem 18 anos. Então, eu tenho 40 anos, eu quero criar minha carreira, construir minha carreira, as formações são importantes, eu talvez não tenha nem Instagram, não tenha nem rede social, que isso acontece,
E aí vem uma pessoa de 18 anos, totalmente conectada, que é rápido o crescimento, não gosta de trabalhar com pessoas em alguns casos, quer mudar o mundo, mas não sabe, não tem conhecimento para isso. Não arruma nem o quarto. Não arruma nem o quarto. Então, eu gosto de trazer que a gente talvez não está aproveitando essa geração. Porque eu vejo que, ok, veio para trabalhar comigo. E aí na minha empresa é proibido o WhatsApp, é proibido... Também acontece isso, né? Eu vejo que a gente talvez não está sabendo aproveitar a geração. Então é proibido tudo. Tá, mas o que dá para fazer aqui? Então tem uma empresa que eu atendo, claro, uma loja de comércio, mas tem uma pessoa que tem 18 anos. Hoje ela cuida das mídias digitais. Ela faz ali das roupas, os vídeos, ela faz os stories, ela responde os clientes no WhatsApp. Então a gente conseguiu pegar uma pessoa de 18 anos e desenvolver ela nessa prática, que é uma coisa que ela tem facilidade. Então eu vejo também, até na sucessão familiar, eu consegui identificar que o filho era muito comercial. Então a gente começou a ir para esse caminho ele hoje faz sorteio, faz evento, sabe? Então a gente tem que identificar nessa geração o que eles gostam de fazer. Claro, às vezes tem muitos perdidos aí no caminho, né, que é normal. Mas talvez que eu também vejo que a educação ela vai mudar muito. Porque a gente vê o índice de pessoas que não estão mais fazendo graduações. Então, os cursos rápidos, a educação ela vai mudar. Então, talvez ali aquele movimento de carreira da graduação, pós-graduação, talvez isso vai ter que ser rompido nas empresas. Que a gente vai ter que desenvolver as pessoas dentro de casa. Eu vejo que um grande movimento de educação corporativa é os treinamentos dentro da empresa. A gente vai ter, tanto tecnicamente quanto comportamental, a gente vai ter que desenvolver dentro de casa, porque tem profissões que não tem mais nem graduação ou formação para fazer, que os cursos estão fechando. E vai se mudar muita coisa. E o legal disso é que tu adapta o treinamento para a empresa, para aquilo que ela precisa exatamente. Porque às vezes vai buscar um curso, vamos pensar assim, vai lá, se formou em administração. Tá, mas o que ela aprendeu lá nem se encaixa na empresa. No modelo, vamos pensar agora na era digital, nesses modelos, nem se encaixa mais. Né? É como eu falo, eu também sou formada em administração. Cara, mas quando pegar meu currículo, né, meu diploma e, entende? Mudou tudo, né? E foi muito rápido, né? E foi Muito rápido. Muito rápido. Hoje eles estão criando faculdade de mídia digital, mas são raros os cursos que oferecem, né? E sim, daqui a pouco eles vão começar, como eu que me formei em comunicação, gente, eu fiz faculdade em 97. Na época, que foi meu motivo de TCC, que foi endomarketing, o relacionamento interno das empresas, das agências de comunicação em Blumenau, não tinha livro. Então, o meu TCC, ele foi inteiro descritivo de caso, fazendo pesquisa qualitativa nas empresas. E é incrível, depois de mais de 20 anos, eu me vejo trabalhando com isso e de uma forma completamente diferente. A fotografia, na época, a gente fazia naquelas salas, a fotografia preto e branco, né? E hoje, máquina digital não existe mais, DVD não existe mais, então a renovação, ela voou de uma forma muito acelerada. E o Covid acelerou ainda mais. O Covid, ela trouxe uma urgência das pessoas se conectarem de uma forma diferente. Então, isso ele também trouxe essa necessidade de renovação para todo mundo, de innoid para todo mundo. É verdade. Eu vejo esse movimento que as empresas buscam. Eu preciso tirar minha equipe da zona de conforto. Não sei se Rafa, tu percebe, essa equipe tá muito parada, essa equipe faz sempre a mesma coisa, porque o mercado está exigindo isso, que a gente seja da inovação, adaptação, que a gente busque uma nova ideia. Eu acho que tá se forçando a isso também. Então, o que a gente aprendia na graduação lá de administração, ela mudou bastante coisa. Totalmente. Bastante coisa mudou mesmo. Mas que legal. Então, nós estamos falando disso, essa questão das oportunidades, né? Como é que tu diria para um conselho para um empreendedor assim? Como é que ele pode aproveitar essa oportunidade dessa onda digital, desse mercado, porque agora vai ficar, né? Veio para ficar mais forte. Eu vejo que às vezes a gente tem uma ideia que é muito legal pra gente, mas a gente não entende a dor da outra pessoa, que é a dor do cliente. E eu vejo que aí que tá o grande ponto, né? Eu ajudava bastante pessoas que estavam criando negócios, empreendedores, né? Estavam empreendendo, mas a gente tem um sonho, aquela coisa que a gente quer aquilo que vai dar certo e às vezes o mercado ele não compra. Eu preciso entender qual que é a dor do meu cliente. Eu vejo que é isso que muda bastante coisa. E eu preciso entender de comportamento de pessoas. Tanto para o cliente, que às vezes tem empresas que são focadas somente no atendimento ao cliente, eu preciso olhar para o cliente interno.
quem são as pessoas que estão comigo. Seja na equipe, os meus parceiros, os meus fornecedores, porque tudo isso é um jogo, né? Então as oportunidades têm, ou eu preciso criar oportunidades também. Eu vejo que o meu trabalho, por exemplo, tipo, ninguém faz isso em Chapecó. Um tempo atrás eu vi as pessoas, nossa, ninguém faz isso. Mas eu criei esse movimento, né? Igual a Rafa criou o seu método, né? Tem o método dela. Então acho que também é um movimento de criar as oportunidades, né? Todo mundo faz igual. O que eu faço de diferente? O que me diferencia? As oportunidades, elas estão muito de ver o que você entrega de melhor, o que as pessoas buscam em você, o que elas pedem, o que elas pedem de você, que elas te procuram, sabe? E você verificar junto com o teu cliente, o teu avatar, como o Édipo falou, qual que é a necessidade dele. Porque as pessoas dizem, Rafa, eu não consigo ter engajamento. Mas por quê? Você não está falando na linguagem deles. Você não está conseguindo falar. Você está vendendo somente, por exemplo, um microfone, mas você não sabe qual que é a solução que a pessoa busca com aquilo. Às vezes não é aquele produto. Então, a partir do momento que você começa a transformar a linguagem, onde a pessoa consegue entender, isso inclusive era uma crença que eu via muito aqui na nossa região em relação a só tem importância quem utiliza uma linguagem técnica, porque você precisa provar aquilo que você sabe através de uma linguagem mais formal, né? Eu, inclusive, eu tinha essa crença há muito tempo atrás, quando eu me formei, porque eu nasci e cresci ouvindo menininha bonita, ela só é levada a sério se não sorri, se entende, assim, tem uma postura diferente. Gente, eu lembro a primeira vez que eu fui namorar. Nossa Senhora, que eu não sabia falar. O que eu dizia, o que eu quero falar com isso? Eu achava que para chamar a atenção eu tinha que ter uma linguagem formal, eu tinha que falar sobre trabalho, eu tinha que ter uma linguagem mais técnica. E para vender é a mesma coisa. Você não precisa falar da tua linguagem. As pessoas não vão compreender se você for técnico. As pessoas querem a solução. Então isso cria conexão a partir do momento que você se coloca à disposição de ouvir como que é a forma certa que eles falam para poder saber qual que é a linguagem que você vai trazer o resultado para aquilo. Isso na comunicação digital a gente fala muito, né, de conseguir sintetizar qual que é a linguagem certa, qual que é a mensagem que eu quero trazer com isso, né? Isso cria um relaxamento, sai daquela tensão na hora de você comunicar. Eu até falo simples e prático o meu método, né? Porque eu tento desmistificar. Na área de gestão tem muito termo técnico também. Eu acho que todas as áreas têm, né? E eu começo explicando de uma forma simples o que é. Depois eu falo, é tal coisa. Mas eu tento desconstruir. Por quê? Essa comunicação mais simples, mais acessível. Eu gosto de falar que Jesus Cristo foi um grande líder da história. Não importa a religião, né? Do que a gente acredita. Mas o que ele tinha de importante era pegar uma linguagem mais complexa, mais técnica e transmitir de uma forma simples. Então, na liderança também a gente tem que ir para esse caminho. Porque a gente tem que transmitir o valor da empresa. Nosso valor, então, é ética. Como eu vou transmitir para aquela pessoa que trabalha na produção que ética é importante na atividade dela? E a gente vai ter que ter uma forma simples. Então, eu vejo que essa comunicação mais assertiva e o grande ponto que eu vejo enquanto negócio, em empreender, é o poder de contar a história. Contar a história conecta e as pessoas compram. Então, por exemplo, um contador, às vezes ele quer ir lá técnico. A gente faz departamento pessoal, tributário. Não, o que eu como empresário vou ganhar com isso? Mais resultado na empresa, uma solução, agilidade. O que eu vou ganhar com aquilo? E aí eu preciso contar a história para que a pessoa compre essa solução. Ela vai começar a observar dentro da tua história que ela também se conecta. Que ela vai verificar que você não nasceu pronto, que você teve a sua jornada. E cada um tem a sua jornada. É impossível alguém que não tem uma própria história. Rafa, mas como é que eu vou conectar outra pessoa que é o copywriter que tanto se fala, né? Como é que eu vou conectar? A partir da tua própria verdade, a partir da tua jornada. É impossível. Todos nós temos. Todos nós temos o nosso day one, nosso dia da virada. Então, as pessoas se conectam com isso. Como que começou? Qual que é a peleia do dia a dia? Como que isso se transformou em quem você é hoje? E eu digo porque às vezes
naquele momento que tu tava passando, a dificuldade que tu passou pode ser o que a pessoa tá vivendo hoje, né? Então, olha que legal quando você conta, né, a tua história para até mesmo para inspirar outras pessoas também, né? Com certeza. Então, isso é legal. Outro dia fazendo um treinamento e eu contei a história de uma empregada doméstica que ela dizia, Rafa não, né? Ela disse isso na entrevista, que ela é lá de São Paulo. Eu não tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, mas eu lendo a entrevista, olha só que bacana, foi tão pessoal, eu me envolvi tanto que parece que foi para mim. Porque quando eu estava falando isso na live, na aula, contando o caso dessa empregada doméstica, eu estava citando mitos e verdades de mulheres que nasceram e cresceram pequenas, de famílias humildes e hoje são milionárias. E essa empregada doméstica, ela dizia, lá na favela de São Paulo, que ela queria conhecer uma empresa que pudesse vender tratamento de cabelo para quem tem cabelo cacheado de uma forma mais barata, mais em conta, que pudesse atender a população. Então, ela se uniu com um taxista e 2 outros atendentes de McDonald's e começaram a fazer testes de produtos, enfim, todos eles tinham as suas profissões paralelas, mas depois do expediente, que é aqueles 10% a mais que você dá para quando se quer crescer na vida, para quem está disposto a isso, de poder testar e validar. Então, eles tinham um sonho no seu coração. Eles sabiam que aquilo ia trazer resultado. E começaram testes, teve parentes que perderam o cabelo. Literalmente. Então, assim, as pessoas acreditavam no sonho delas e elas foram crescendo até achar quem comprasse a ideia delas e validasse. E hoje elas vendem para o mundo inteiro. Depois até vou deixar aqui o nome deles, porque agora não me lembro exatamente qual que é o nome, mas enfim, independente do seu tamanho. Se Deus colocou no teu coração um sonho, é porque há um caminho. A gente diz muito de propósito, né? Sim. Assim? Melhorou? Ajustes Tá. técnicos. E pode continuar. Sim, não? Essa questão do propósito, tipo, como é que tu vê isso Tipo assim. no teu trabalho? O que te dá o brilho nos olhos, vamos dizer assim? Eu queria voltar um pouquinho naquele... Eu já vou falar sobre propósito aqui. Mas tem uma coisa que eu conheço as histórias dos empresários. E as pessoas falam, nossa, o fulano tá viajando pro exterior, comprou tal carro, tem uma fazenda. Eu vejo isso externo. E quando eu converso com o empresário, ele começa contando a história dele. Nossa, a gente fazia sabonete para vender, a gente vendia colchão, a gente vendia... E aí hoje a gente tem essa empresa que é um império, né? Um grupo de empresas. Mas eu quero falar que as pessoas elas começam pequenas em alguns momentos, né? E tem muita batalha que não é fácil, que perde dinheiro, que quebra a empresa. Então eu conheço o outro lado da história, né? Que não é, às vezes não é tão glamurosa assim. Bom, falando um pouco sobre o propósito. Por que eu faço o que eu faço? Eu percebo assim que ao longo da minha trajetória eu não tive preparo para ter uma equipe. Então eu vejo isso nas empresas, a gente é colocado para coordenar uma equipe, ser gerente, mas não se tem um preparo de como direcionar as pessoas, de como conduzir. Eu gosto de falar com 21 anos de idade, eu assumi uma equipe e o meu desafio foi demitir uma amiga que era da minha equipe. E eu demiti de forma super equivocada e errada, e aquilo me marcou bastante na minha carreira. E aí eu fui crescendo, desenvolvendo, assumindo cargos de coordenação, supervisão em outras empresas. E eu percebi que em vários momentos eu me pegava assim que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia dar um feedback, eu não sabia delegar, eu não sabia demitir, eu não sabia contratar. E aí eu comecei a me desenvolver também nessa parte comportamental e buscar isso. E isso tento transmitir para os meus mentorados e alunos também. Como a gente faz esse processo? Porque às vezes é complexo e eu preciso entender a realidade. Tem a questão do comportamento humano, cada pessoa é única, é complexa, né, na sua totalidade. Eu gosto desse movimento, de poder trazer uma outra forma. Eu gosto muito desse movimento de conectar as pessoas, de desenvolver. Eu sempre pensei em ser um arquiteto, né? Sempre pensei em ser da área de muito criativo. E hoje eu consigo canalizar minha criatividade no que eu faço, nos treinamentos, nas mentorias.
no acompanhamento. Nossa, Ed, como é que tu faz isso? Tipo, eu quero um espaço para fazer um treinamento diferente. Eu vou conseguir te dar uma solução ali. Então, eu consigo pegar os meus pontos fortes e desenvolver as pessoas. E eu acredito, sim, que a liderança ela pode ser simples, prática, que o líder não é aquela coisa, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney. Não, que a liderança ela é de cada um de nós, que ela começa por nós. Então, eu consigo levar esse propósito de uma forma diferente. Olha que bacana o que você trouxe a partir da tua experiência, né? A partir da tua experiência, da tua dor, da tua dificuldade que você teve a respeito de como se postar, da tua como se postar é horrível. Ainda bem que tem um Corta. Olha que bacana o que você trouxe a respeito do teu crescimento, a partir da tua própria dificuldade, num momento de decisão onde você precisava liberar aquela pessoa, demitir aquela pessoa na tua postura de gerente, desencadeou todo um processo de mudança na tua vida, né? Isso se chama sucessão. Então, olha que bacana. A próxima pessoa que veio depois dela, dificilmente ela fica em paz se a pessoa que foi demitida anteriormente, ela se sente injustiçada de alguma forma. E isso é um dos grandes motivos que faz com que muitas empresas tenham grande rotatividade de trabalho, por conta dessa parte geracional que tocou o teu coração e disse, não, eu preciso crescer, porque eu não quero mais viver isso. E olha que lindo, quando a gente vê essa parte nas empresas, através da constelação a gente vê qual que é o ponto que está tendo tanta rotatividade. Isso se percebe muito em bancos. Aliás, me fizeram lembrar uma coisa, McDonald's, ela tem grande rotatividade de funcionários. Quem puder assistir o filme McDonald's, ela traz muita consciência de sistema de liderança sistêmica, porque um dos grandes fundadores reais do McDonald's, ele foi excluído. Ele foi prejudicado. Então, quando você vê a rotatividade de uma empresa, ela tem uma origem. Então, quando alguém é excluído, não é reconhecido, que ajudou a construir aquela empresa, a sucessão, nesse caso dos funcionários, ela também é prejudicada. Então, você pode ver que na grande maioria dessa empresa, dessa rede McDonald's, tem grande rotatividade por conta de algo que aconteceu lá na origem. E isso acontece em todas as empresas. E a partir desse momento, onde a gente percebe, eu não quero mais isso para mim, a gente percebe o grande elixir que se diz isso na jornada do herói, né? Me transformar, ver as minhas habilidades para poder passar para outras pessoas de uma forma diferente. Porque até nós estávamos conversando, olha a responsabilidade de um líder. A forma como você vai demitido pode causar traumas para a vida daquela pessoa. E vamos pensar lá a uma mulher, né? De lá já leva para a família, já leva para os filhos, e aquilo vira uma cadeia de coisas negativas, vamos pensar assim, né? E efeito no resultado da empresa. Sim. Isso significa dinheiro, gente. Não é só sobre emoções. É sobre resultado da empresa. Então, assim, é exatamente o que você trouxe. É uma cadeia, que é um sistema, um grande sistema, sim, que ele é afetado por conta de um comportamento que ele pode ser transformado a partir da consciência da liderança sistêmica. Olha que legal. Questão de treinamento, né? Galera, vamos treinar essa equipe. Né? Mas é bem isso, né? Eu vejo que o líder ele tem vários desafios, mas eu vejo a questão de posicionamento. Ele não sabe o que fazer, como decidir, como tomar decisão. Então ele tem uma pessoa ali para demitir, ele fica enrolando aquela situação. E aí eu vejo que tem muito líder que tem medo de enfrentar conflito. Se coloca naquele lugar de pequeno, aí ele trata o funcionário como pequeno, porque ele não se vê como líder, não tem a mentalidade. Exatamente o que você trouxe. Bem então, isso. como ele vai ganhar mais, vai ter aumento? Se a gente... Se e aí sente vai para culpa. escassez, né? Vai para outros movimentos. Olha a lealdade ali, né? O peso do sucesso, ninguém na minha família pôde aparecer, pôde se posicionar. Então, como eu serei líder? Ontem mesmo, na constelação de uma cliente, ela disse, Rafa, eu não consigo delegar para os meus funcionários, eu tenho a sensação de que eles não vão dar conta. Eu assim, pera lá, eles são teus funcionários ou são teus filhos? Olha que peso isso. Eu gosto de usar um termo que na liderança, para delegar atividades, às vezes o líder é galinha choca. Ele tem todos os pintinhos embaixo da asa e não quer delegar nada. E não deixa ninguém crescer. Isso, daí fica centralizado, a equipe não tem autonomia.
muitos deles querem assim, eu quero uma equipe autogerenciável, eu quero sair para viajar e minha equipe, que ela vai dar conta. Mas tu está conseguindo delegar atividades? Tu está deixando as pessoas fazer? E eu, às vezes, na mentoria, com empresários, eles falam assim, eu identifiquei uma coisa, eu preciso deixar minha equipe trabalhar, porque eu não deixo. Que coisa boa! Olha só! Mas é uma consciência ali, né? E como é que a galinha choca caminha? Pendulando para os lados, né? Não consegue ter sustentabilidade sozinha, porque tá sempre pensando como é que será que aquele pintinho vai se sustentar fora dali. É bem isso. Não permite crescer. É bem isso. Aliás, tem uma história bem bacana para falar da galinha choca. De comportamentos que a gente vê em nós mesmos com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com quem a gente delega. Se a gente vê a porcina, se a gente vê o ovinho se chacoalhando e a gente tem aquele desejo, aquele impulso, eu vou ajudar aquele pintinho a sair daquela casquinha de ovo, né? De repente, eu ajudando ele a nascer, ele consegue de uma forma diferente, enfim. O que acontece se eu quebro aquela casquinha de ovo e permito aquele pintinho nascer? O que acontece se eu faço isso? Se eu não permito ele quebrar a casquinha com os próprios bicos? Ele vai morrer, né? Ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele precisa daquelas bicadinhas na casca de ovo, ele tem todos os nutrientes que ele precisa, todas as vitaminas que ele precisa para ele ter força para vir para o mundo de fora. Então, isso a gente faz uma ajuda que não ajuda com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente incapacita os outros se a gente impossibilita, se a gente tira a dignidade dele viver o crescimento que ele precisa viver. Que é profundo isso. Forte, forte, hein? Aquela pausa, assim, de refletindo. Foi forte essa. Que legal. Gente, se vocês pudessem dar um conselho para nossa audiência, vamos lá, Ed, que conselho tu daria? Resumindo tudo que a gente falou, que teria que ser dias e dias, né? Mas vamos tentar resumir aqui. Eu acredito que a liderança, ela começa por cada um de nós e ela tem que ir desenvolvendo até chegar ao resultado. E que para isso a gente não constrói nada sozinho. A gente não é uma ilha. A gente sempre nasceu para andar em grupos, né? E a gente precisa trazer as pessoas com a gente. E a gente precisa despertar o melhor que tem em cada pessoa da nossa equipe. Que é assim que a gente vai ter resultado. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem que a gente pode despertar o melhor de cada pessoa, principalmente na nossa equipe. Legal. E você, Rafa? Que conselho daria para nossa audiência? Gente, coragem de crescimento, ela está muito mais ligado a você liberar o teu melhor potencial. E como a Ed falou, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente não consegue nos possibilitar a dar o próximo passo que a gente precisa dar, tanto na prosperidade familiar, como nos negócios, em qualquer quesito, em qualquer área da nossa vida, se a gente não pede ajuda. As nossas incapacidades estão guardadas num lugar onde a gente não alcança sozinho. Então, precisa sim investir na capacidade emocional. O QE, que é o coeficiente emocional, ele vai muito além. Quanto custa você permanecer no lugar onde você está? Quanto custa continuar paralisado? Então, é um investimento a longo prazo. Galera do Xcast, se vocês gostaram desse podcast, compartilhem com seus amigos, colegas, com pessoas que estão querendo se tornar uns líderes melhores, né? E obrigada, gente, de coração, por vocês terem vindo, aceitado o convite. E vamos marcar o próximo. Com certeza. Gratidão, Ana, adorei. Tu é foda, adorei estar esse bate-papo aqui. Adorei, gente. Beijão. Obrigado aí, foi show. É importante compartilhar, trocar ideia. Peguei vários insights aqui, espero que você que esteja ouvindo também pegue esses insights aqui, foi um prazer.